paz do Senhor Jesus, amados, louvado seja Deus, amém? Boa noite, boa noite, boa noite, amados, bem-vindos novos seguidores, amém? Louvado seja o nome do Senhor para a glória de Deus, amém? Está chegando mais pessoas, nós estamos estudando aí, todos os vídeos são gravados, qualquer coisa pode me chamar no direct, louvado seja Deus. E aí, amados, ontem nós vimos a igreja de Esmirna. Nosso propósito, aleluia, Deus tocou no meu coração, para que a gente estude aí os profetas e as profecias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. 2026 agora é um ano de grandes acontecimentos, grandes profecias, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tocava no meu coração para a gente ver sobre o livro de Apocalipse, amém? Então, o primeiro livro, aleluias, né, de Apocalipse, ele dá aquela introdução de quando João está na ilha de Patmos. Depois, no Apocalipse 2, vai descrever as cartas para as igrejas. São 7 igrejas, aleluias. Nós já vimos a de Éfeso e a de Esmirna ontem. Então, recapitulando um pouquinho para quem está chegando agora, louvado seja o nome do Senhor. Depois pega o estudo completo lá no canal, amém? A Esmirna, ela era uma igreja, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus escreve para ela, né? Não dando ali, aleluias, nenhuma, advertência, louvado seja Deus, mas era uma igreja extremamente sofrida. Era uma igreja na qual o Senhor mesmo relata, amém? Que teve 2 acontecimentos de morte ali para aquela igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ela estava ali no território de Roma, amados, né? Ela ficava localizada em Roma, amém? Aonde tinha o império de César, né? Que ele era o imperador César, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse sistema sociopolítico, o imperador ele tinha que ser adorado, ele não podia ser contrariado, amém? Então, esse sistema, aleluias, eles lançavam, né, uma sentença ali aos cristãos, amém? Então, era realmente uma sentença de morte. Louvado seja o nome do Senhor, aonde eles matavam, amém, os cristãos, né? E a Esmirna, que era essa igreja, uma pequena comunidade, estava localizada entre esse poder de César, que era o imperador, amém? E os judeus farisaicos, que eram os fariseus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque eles tinham um templo, mas a própria Bíblia vai descrever o que acontece aqui. Esmirna, ela ficava no meio, ela não tinha apoio nem do imperador de Roma e nem dos judeus farisaicos, nem dos fariseus. Então, ela era ali a, né, igreja cristã, né? Então, a gente vê que na primeira, aleluias, louvado seja Deus, ataque nela ali morreu mais de 1000. E na segunda, aleluias, morreu 700. Então, assim, amados, isso é muito forte. Por quê? Porque Esmirna, ela começou a ser, né, além de tolhida, ela começou a ser, né, saqueada. Então, eles matavam e ficavam com o que era da igreja. Então, isso é muito forte, amados, muito forte. O Senhor via aquela tribulação. E o Senhor chega para Esmirna e fala, aleluia, sei eu quem está fazendo, né? Sei eu quem está, amém, aleluias, né? Colocando, né? Esta forma, amém, de tribulação sobre você, amados, é muito forte. Por quê? Porque o Senhor fala que sabia. Então, como ela não tinha apoio nem, né, do imperador e nem dos judeus, amados, o próprio Senhor escreve uma carta de conforto para ela, louvado seja Deus, que não importasse aquilo que ela perdeu, não importasse ali, porque se ela permanecesse firme, amém, ela teria aí a coroa da salvação, mesmo em meio a todo esse sofrimento e toda essa tribulação. Amém? Louvado seja Deus. Essa era o panorama, aleluias, da igreja de Esmirna. Amém? Então, grava isso no seu coração. Esmirna, ela teve muitas tribulações, louvado seja Deus, mas o Senhor dá uma carta para ela de conforto. Aleluias, louvado seja Deus. Amém? O restante, né, da introdução da palavra, aleluia, está no vídeo de ontem, o vídeo anterior, amém? E hoje é só uma pincelada rápida para a gente dar andamento aqui a Pérgamo, aleluias. Então, amados, a mensagem, né, de Pérgamo, a igreja de Pérgamo,
Jesus se apresenta a eles como o anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, que aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então, amados, o Senhor se apresenta para essa igreja como que tem a espada, né, de 2 gumes, ali que penetra entre medula e o espírito. Então, ele corta, né? A gente sabe que realmente, né, a palavra é afiada, então o Senhor vem com uma repreensão. São poucos pontos, mas pontos, aleluias, indiscutíveis. O que ele fala para eles é o seguinte: conheça as tuas obras, aonde habitas, o que é que fazes, o trono de Satanás. Mas retens, aleluias, o meu nome e não nega a minha fé. Louvado seja Deus. E no tempo de Antipas, que foi a minha fiel testemunha, ele foi morto entre vós. Amém? Mas aonde Satanás habita. Então ali ele está falando que Antipas, ele foi morto, mas ele era uma testemunha fiel ali, aleluias, da igreja de Pérgamo. Só que a igreja de Pérgamo, ela era uma igreja misturada. Então ela era uma igreja carnal, amém? Com, né, título espiritual. Então, o que acontece aqui, amados? O Senhor vai falar, né? E a gente olha e a gente fala, realmente, né, o Senhor, ele é muito detalhista. Então, amados, quando ele fala que, porém, poucas coisas eu tenho contra ti. Não tinha muitas, né? Porque ele conhecia ali o perfil, né? O que a igreja estava, né? A debilidade dessa igreja. Então, ele fala o quê? Ele fala que o que ele tinha contra essa igreja é que eles seguiam a doutrina de Balaão. Vai lá atrás um pouquinho e vê que Balaão, amém, foi um profeta que foi comprado, né? Que ele ali, pelo seu interesse pessoal, né? Com os reis, com o império ali, com, né, todo aquele, amém, aquele sistema político, ele acabou, amém, sendo corrompido. Então, ele era um profeta. Porém, ele se deixou corromper pelo sistema. Aleluias, o rei, né, dava ali vantagens para ele, louvado seja Deus, e mandou ele subir, né, nessa passagem e amaldiçoar, né, lançar palavras contrárias ali contra o povo que estava saindo do deserto também. Mesmo eles oferecendo dinheiro, mesmo eles oferecendo tudo de melhor ali para Balaão, louvado seja Deus, eles não tiveram sucesso. Por quê? Porque o Senhor interveio a favor do povo que estava ali saindo, aleluias, do cativeiro. Glória a Deus. Então, eles seguiam essa doutrina de Balaão, né? Para se favorecer, eles seguiam. Então, o Senhor estava dizendo a eles: isso não me agrada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, e é tremendo. Amém? E os filhos de Israel, para que comessem, aleluia, dos sacrifícios, amém? Era um povo que eles tinham ali o hábito, louvado seja Deus, como fala aqui, os filhos de Israel, né, eles comiam dos sacrifícios da idolatria e se prostituíam, amados. Então aquilo, né, desagradava ao Senhor, né? Então eles tinham ali poligâmicos, adúlteros, né, aqueles que realmente se excediam, entendeu? Então essa prática, né, o Senhor não se agradava. Amém? Os fornicadores. Então, ali para o Senhor, aquilo era, né, desagradável, e ele apontava isso, porque era uma igreja que era misturada. Aleluia. Por isso que veio a espada, né, cortando ali. Aleluias. Amém? De 2 gumes para cortar ali. Aleluias. O que era carne e o que era espírito. Amém, amados? Esse, então, era o primeiro ponto e, assim, o mais importante descrito aqui na carta de Pérgamo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma dessas coisas, né, o Senhor diz ali, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolatas, que é também essa doutrina que nós estávamos falando agora, amém? Eles eram, assim, libertinagem, né? Eles viviam ali e não se preocupavam
preocupavam, aleluias, com os conceitos cristãos, né? Eles não se preocupavam ali, amém, com os princípios. Então, eles fizeram os nicolatas, a quem aborrecia ao Senhor, amados, amém? Então, assim, eles viviam uma vida que não tinham regras, né, definidas, estabelecidas, né, não se posicionavam, eram libertinados, né, viviam em libertinagem, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Arrepende-te, pois quando em breve virei, né, ele fala para que eles se arrependessem, porque louvado seja o nome do Senhor, e ele fala que eu trarei, aleluias, a espada na minha boca. Então o Senhor fala que na palavra, né? Ele corrigiria pela boca, pela palavra. A espada é a palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então isso ele diz para essa igreja, né? Arrepende-te. Amém? Porque em breve eu virei. Aleluias. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ao que vencer, eu darei o comer, olha só, aleluias, eu darei o comer do maná escondido. Amém, amados? O Senhor fala o que então? Eu darei, né, o maná escondido aos que se arrependerem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então ele fala aqui, né? E dar-lhe-ei uma pedra branca, aleluias, e na pedra um novo nome escrito, aleluias. Amém, amados? Então o Senhor fala aqui o quê? Né? No verso 15, aleluias. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolatas, os que eu aborreço. Então os nicolatas, o que eles eram? Também, tá? Voltados, tá? A essa tipo de atividade da prostituição, amém? Eram libertinados, né? Eles viviam em libertinagem, né? Eles não tinham compromisso, né? Eles viviam ali, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, contra, né, aqueles princípios cristãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então eles viviam ali em prostituição, em fornicação, louvado seja o nome do Senhor. E isso aborrecia ao Senhor, amém? Louvado seja Deus. E arrepende-te, pois quanto em breve eu virei a ti, né? E contra eu batalharei com a espada que há na minha boca. Então o Senhor fala que ele viria com a espada, né? Essa espada que corta ali, aleluias, carne e espírito, amém? A medula, né? Que o Senhor fala na palavra, aleluias. Então ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ao que vencer, eu darei de comer o maná que está escondido, louvado seja Deus, ou seja, o Senhor sustentaria, aleluias. E dar-lhe-ei uma pedra branca e uma pedra com um novo nome escrito. Louvado seja o nome do Senhor, que lindo. Ninguém conhece senão aquele que recebe, ou seja, aleluias, só quem se arrepender, só quem, né, realmente for ali, aleluias, e atender ao que o Senhor pediu, é que receberia aquele nome, aleluias, né? Então, ninguém conhece. Olha só o que o Senhor fala, né? Algo que não havia sido revelado, algo ali que estava, aleluias, louvado seja Deus, escrito um novo nome. Amém? Então, amados, isso é muito forte, né? O Senhor diz ali para Pérgamo, mediante as fragilidades, as debilidades dessa igreja, amém? Que se eles abandonassem esses, né, termos, eles seriam ali, então, aleluias, louvado seja Deus, sustentados, amém? Por Deus. Então, olha como o Senhor, ele é cuidadoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, é isso. Aqui nós encerramos a igreja de Pérgamo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E amanhã nós voltaremos, então, com a igreja de Tiatira. Amados, aos que estão chegando, louvado seja o nome do Senhor.
aos novos seguidores, podem entrar, podem comentar, e aí nós vamos ter ali, né, os novos membros também. Quem quiser, é só chamar na solicitação. Amém? Vou deixar o link aqui embaixo na bio e vocês podem entrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, amados. Louvado seja o Senhor. E amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui, né, com o estudo sobre Tiatira. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Até amanhã.